Então, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Ele era de uma família muito pobre e perdeu sua mãe muito cedo por tuberculose. Assim, ele teve que se dividir entre os estudos e o trabalho como vendedor de doces lá onde ele morava mesmo. Ele era muito interessado em seus estudos e na época que ele morava em São Cristóvão, ele aprendeu a falar francês com uma senhora dona de uma padaria que morava lá no local perto deles. Então, aos 16 anos, Machadinho, como era chamado por sua mãe, publicou sua primeira obra literária na revista Marmota Fluminense, onde foi que ele registrou linhas do poema Ela no ano seguinte. Ele foi um escritor brasileiro considerado por muitos como o maior nome da literatura brasileira, pois ele já escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Durante sua vida, ele fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Ame de igual amor, impoluto e impoluto. Começa e recomeça, uma perpétua lida. E sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte. Eu direi que é a vida. Então, a estética literária machadiana, ela é realista, né? Ela rompia com essas barreiras do romantismo, e o realismo ele surgiu no ano de 1880, no Brasil. E Machado rompia com esses ideais, né? Que enquanto o romantismo era muito a ideia do subjetivismo, da idealização mesmo, embelezando os momentos, a estética realista ela traz muito de tratar aquele ato com verdade, né? De mostrar de fato como é aqueles acontecimentos. Então a estética literária do Machado, né, no caso de Dom Casmurro, e outra obra dele muito importante é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem disso. E isso era motivo de muita polêmica na época, porque Machado, quando escreveu esses livros, todas as obras dele, trazia muito choque para as pessoas que os liam, né? Uma coisa que ajuda muito na identificação do realismo nas obras do Machado é que todas as narrações dele, assim, principalmente no Dom Casmurro e Memórias Póstumas, é que as narrações são em primeira pessoa, ou seja, o protagonista do livro que narra a história, e isso deixa muito claro a forma como ele coloca as coisas que acontecem. Então isso é um macete muito bom para perceber o realismo nas obras do Machado. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Bom, falando da ironia, a ironia machadiana ela é de certa forma muito complexa, mas porque ela fica nas entrelinhas do texto, ou seja, é perceptível a ironia de capítulo a capítulo, porque elas se destacam de acordo com seus narradores, né, que são em primeira pessoa, então eles colocam muitos fatos ali, e nas próprias falas é perceptível como ao decorrer dessa ironia, né? E, por exemplo, em Dom Casmurro, o narrador é o Bento, então ele põe muito o ponto de vista dele para o leitor, né, ou para a leitora. Tanto é que ele deixa essa ironia visível no modo como as palavras que ele escolhe para falar aquela ação, né, aquele acontecimento. E também ele usa de um pretexto de se colocar muito falando caro leitor, cara leitora, para se colocar muito próxima, para que nós empaticamente entendêssemos o lado dele. Por isso que essa ironia é de forma complexa, porque é muito tendencioso o texto, né? Que a gente acabe concordando com as coisas que ele fala. Bom, quando a gente fala sobre Machado de Assis, e especificamente sobre Dom Casmurro, é comum algumas pessoas argumentarem que o Machado de Assis era machista,
levando em consideração a narrativa do livro, né? O Dom Casmurro foi escrito em primeira pessoa, né? Do singular. Isso significa que o Machado, ele escreveu um livro meio que tomando a persona, né, do Bentinho. Então ele se torna o Bentinho na hora de narrar uma história. Eu acho que o que acontece muito com os leitores em geral é que às vezes as pessoas confundem, né, personagem e autor por causa desse uso da primeira pessoa do singular. É como se as opiniões, os sentimentos e tudo que o Bentinho afirma no Dom Casmurro fosse de fato uma opinião do Machado, né? E, bom, isso a gente não pode nunca dizer isso, né? Isso não acontece. Quando um escritor escreve em primeira pessoa, ele tá criando um personagem, e aí, a partir daquele momento, a gente meio que toma o lugar dele, sabe? Isso não significa que o personagem tenha as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos que a gente. Claro que a gente tem sempre que levar em consideração que a escrita, ela é um processo subjetivo, né? Logo, e a minha opinião enquanto escritora, enquanto estudiosa de literatura, né? E aí vão ter várias opiniões diferentes. Eu acredito que a subjetividade do escritor está sempre envolvida no processo de escrita. Mas isso não significa que as opiniões do personagem são as opiniões dele. Eu acho que isso vai se mostrar de uma forma muito mais sutil do que tão descarada como, tipo, uma primeira pessoa do singular numa narrativa, sabe? Eu acho que é uma coisa mais subjetiva mesmo. É algo que tá nas entrelinhas de uma história, que daí a gente consegue perceber a existência de uma vivência, de uma criação, de uma experiência ali no meio das linhas, né? Mas é algo muito mais sutil. Eu acho que isso pode ser analisado. Porém, a gente nunca pode esquecer, se a gente quiser olhar daí pro autor, né? Qual é o contexto do Machado, né? O contexto em que ele escreve Dom Casmurro. O Machado, ele era um escritor negro, né? Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e ele era extremamente respeitado na época, muito mesmo. Contudo, essa negritude dele vem sendo invisibilizada, né, dentro da história literária absurdamente. É estranho demais ver, inclusive, pinturas, né, que retratam o Machado, bustos que retratam bustos que retratam o Machado como um homem branco. Isso é extremamente bizarro, né? Eu acho que aí tem algumas questões de racismo e de invisibilidade de escritores negros, né, muito fortes, e que a gente precisa sempre discutir. Então, contudo, apesar dessas questões, a gente também tem que lembrar que o Machado era um homem, né? E ele era um homem negro, ou seja, a experiência dele era muito diferente da de um homem branco. Ainda que ele tivesse prestígio na época e fosse respeitado. Mas ele era homem, né? Então a gente nunca pode esquecer que as questões de socialização, de criação, que estavam imbricadas na criação do Machado, nas percepções dele de mundo, também estão perpassadas por ideias patriarcais, né? Mas não acho que a gente possa afirmar Machado de Assis era machista por causa do conteúdo do Dom Casmurro, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com o processo literário de criação de personagem, né? Eu acho que o fato de o Bentinho fazer algumas afirmações e a maneira que ele se comporta com a Capitu no livro, todos aqueles passos, palavras do Bentinho, elas foram milimetricamente pensadas pelo Machado para passar para o leitor tudo aquilo que o leitor compreende e sente durante a leitura do Dom Casmurro, né? Então, na verdade, eu acho que eu não consigo responder se Machado de Assis era machista. Eu acho que sim, porque todo homem tem em si aspectos, questões e comportamentos que vão reproduzir aqueles que foram ensinados pra gente, e a gente foi ensinado, né, a viver numa sociedade machista e reproduzir essas ideologias, esses pensamentos, esses comportamentos. Mas acho que Dom Casmurro não é a prova disso, né? Acho que a prova disso é a própria sociedade, né, e tudo que a gente vive até hoje. Enfim, espero ter ajudado. É isso, um beijinho.
Primeiramente, né, pelo Bento Santiago, quando ele tinha lá pelos seus 50 até 60 anos, então ele já era uma pessoa velha. E acontece muito, e também esse debate, de pensar que como o Bento conseguiu, durante todo o livro, né, a gente fala Bento assim porque realmente ele foi, a gente tem que dar essa autonomia aos personagens do livro, porque o Machado de Assis ele conseguiu escrever de uma forma com que não teria sido Machado que tivesse sido julgado por mentir um adultério ou afirmar um adultério, e sim Bento Santiago. Então essa autonomia a gente consegue ver durante o livro inteiro, porque os sentimentos, a ironia, a tristeza, a rebeldia do Bento Santiago são expostas no livro e a gente sente uma empatia para com ele, não para com Machado de Assis. Então a gente pode sentir nessa autonomia a forma como o Bento Santiago narrou do início ao fim do livro. E isso é incrível, porque é como se a gente sentisse esse rancor que o Bento Santiago sentiu da sua própria vida e botou para o papel. Né? As memórias atormentadas que o Bento teve, porque onde é que a gente consegue, né? Quando eu tiver uns 50 anos de idade, quando vocês tiverem 50 anos de idade, qual é o tipo de poder e influência que os acontecimentos de cá tiveram nas minhas memórias da minha velhice? Porque eu lembrar de uma forma tão fina como o Bento narrou as histórias é porque há um sentimento muito marcado, muito forte, do qual ele guardou durante toda essa vida, até porque a Capitu teve uma influência na infância dele e uma influência na vida adulta, né? E essa influência se casou tanto que acabou fazendo com que o Bento parasse e tivesse que escrever um livro sobre a vida dele. Então, majoritariamente no livro, se fala muito sobre Capitu, sobre as amizades que ele teve, sobre as pessoas que morreram, sobre os sentimentos e a própria revolta que ele teve durante até na própria morte do menino leproso, né? Ele conseguiu narrar, de fato, aquilo. E narrar quais eram as intenções dele na juventude e quais eram as intenções dele durante o casamento e na vida adulta. Então, até onde os nossos pesares, a nossa tristeza, os nossos rancores, os problemas não resolvidos podem afetar a nossa velhice e na nossa própria saúde. O que eu fiz enquanto jovem que lá no meu futuro vai me afetar? Eu não digo só a minha carreira, a faculdade, meu estudo, e sim os meus próprios sentimentos, os meus acontecimentos, né, da minha vida, o amor que eu deixei de ter, o amor que eu tive, e como o Bento também mostrou o amor que eu tive e acabou afetando durante toda a minha vida, que talvez não tenha sido algo certo, né? Porque nem mesmo o legado do filho ele conseguiu abarcar para ele, por considerar que o Ezequiel era filho de Escobar. Então, é bem importante a gente tocar nisso. É um conceito geral da literatura, e para as pessoas que leram Dom Casmurro fizeram essa análise de que o livro é um livro ambíguo, né? Porque se tem muito impregnado durante toda a narrativa, durante toda essa história, né? Que falou sobre Capitu, que falou sobre o Bento, que falou sobre o caso de adultério, a questão de se houve ou não esse adultério, né? O livro, e também fez muito bem Machado de Assis quando conseguiu narrar ele dessa forma, né? A partir do Bento Santiago, que ele conseguiu deixar com que nem nós mesmos, lendo o livro, a gente consiga declarar aquele livro como um livro fechado de respostas, né? Porque a forma gradual como Machado conseguiu fazer com que o Bento Santiago narrasse as histórias, os momentos, os acontecimentos partindo da visão do Bento, fez com que a gente, o próprio leitor, não soubesse exatamente se aquilo, como era do ponto de vista do Bento Santiago, era verdadeiro, né? Ou era mentira, porque aparece muito essa questão do Bento ser um narrador que estava mais tentando defender a sua parte do que o resto. Então, ele é considerado um livro aberto, né? Porque a maior discussão também da literatura brasileira, uma das maiores, é se Capitu traiu Bento.
E nós não podemos arranjar respostas e nem sequer podemos perguntar para Machado de Assis, né? Então isso talvez tenha deixado o romance de uma forma e uma esperteza incrível, porque não são todos os livros e também não se é fácil acabar fazendo a produção de um livro do qual não se dá respostas ao leitor. Isso é extremamente delicado e sutil. Por isso, a ambiguidade do livro de Machado de Assis é um ponto principal e um dos mais tocados por todos os leitores e até mesmo as pessoas que têm uma academia e um estudo sobre o livro podem até citar esse ponto como principal para declarar o livro como um dos maiores livros de todas as produções da literatura brasileira. Tu acha que a infância do Bentinho, né, no caso, tem influenciado na vida dele no futuro, né, emocionalmente, né? Emocionalmente? Bom, eu penso que a influência básica que tem é justamente pelo fato de ele não ter amigos, né? Ele era um cara recluso, numa família tradicional, patriarcal, religiosa e tudo mais. Tinha pouco de desejos próprios, né? Ele tem que atender aos desejos dos demais e também isso sobremaneira fundamenta o próprio relacionamento dele com a Capitu. E a Capitu já, menina, já criança, ela já tem uma postura e um comportamento bem forte, né? Ela é decidida. Ela toma decisões, ela faz, ela realmente estabelece. Ele é muito frágil, ingênuo, ele é manipulável, digamos assim. Isso, de certa forma, resulta na ida sem questionamento ao seminário e, obviamente, vai resultar no posicionamento dele de sempre um ser mais frágil, sempre um ser atormentado por decisões que não são necessariamente dele. É isso. Como tu acha que a infância do Bento Santiago tem influenciado no futuro dele, de fato, emocionalmente? Então, tem aquela questão da mãe dele ter tido problema, né, na gestação e ter prometido que ele entraria no seminário e não casaria, né? E daí a Capitu dele como vizinha, então ele entra ali numa polêmica, numa questão, né, de seguir o desejo da mãe, né, de entrar pro seminário e ser padre e seguir os seus desejos, né, mundanos, enfim, do amor, do afeto, né. E isso vai se resolver só depois da adolescência, né, quando ele definitivamente entra pro seminário e conhece Escobar. Mas isso fica uma problemática, né, no lado psicológico de Bentinho, que não sabe se segue o coração ou se segue o desejo de sua mãe, né? Então isso só vai se resolver mais à frente, né, basicamente. Quando o Bentinho vai pro seminário, ele acaba mudando, sabe? Ele acaba se tornando uma pessoa muito quieta, ele ficava muito sozinho, ele escrevia poemas e ele só conseguia pensar na Capitu. Mas daí lá ele acaba fazendo um amigo, que é o Ezequiel Escobar, mais conhecido como Escobar no livro. E eles viram muito amigos, eles viram melhores amigos. E daí ele lá, enquanto ele tá com o Escobar no seminário, ele começa a, dialogar mais com o Escobar, sabe? Ele para de ser uma pessoa tão sozinha e, tem alguém pra conversar. E lá ele falava, sobre tudo com ele, sobre o que tava acontecendo no seminário, se ele tava gostando ou não, e das coisas que aconteciam fora do seminário, com os pais dele, com o Capitu. E o Escobar também falava da vida dele. E, ele começou a perceber que quando ele tava no seminário, a Capitu tava, vivendo a vida dela, tava, feliz, vivendo normal, enquanto ele tava lá no seminário sofrendo por ela horrores. Tá falando alguma coisa? E isso deixava ele amargurado, porque ele só conseguia pensar nela e é ela 100% do tempo.
Bom, aos finais de semana, ele ia pra casa ver a mãe, a prima, a família, né? E ver a Capitu. E aí, toda vez que ele ia pra casa, ele via que, tipo, ele não queria aquilo. Ele não queria ser padre, ele não queria ir pro seminário e voltar pra lá. Porque ele sabia que não era aquilo que ele queria. Ele queria ficar na cidade dele, com os pais dele, com a Capitu. O padre Cabral respondeu que sim, que se podia. E voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesto. Os meus brinquedos sempre foram de igreja. E eu adorava os ofícios divinos. Então, a amizade do Bentinho, que é o protagonista do livro, com o Escobar, Ezequiel Escobar, começou quando o Bento tinha 15 anos e ele foi ao seminário. Então, dá pra ver que eles eram muito próximos. Isso é visível porque a maneira como o Bento retrata Escobar, ele usa de características muito exaltantes, assim, como a beleza do rapaz e a personalidade dele, a boa memória que ele tinha. São características que ele deixa bem claro, assim, no texto. E Bento continuou muito amigo do Escobar mesmo depois de sair do seminário. Como o livro foi explicado de uma forma bem gradual, né? A gente conheceu a personalidade de Bento Santiago durante os capítulos, durante todo o arranjo que ele fez para nos contar as histórias de uma forma da ótica dele, né? E essa graduação também se deu às memórias do Bento, porque de fato a gente tem um narrador diferente, né? Uma forma de narrar diferente da infância do Bento para o casamento do Bento. E é incrível como o Bento, né, deixou uns 2 ou 3 capítulos a falar quando os dois casaram, sobre as situações que eles viviam, sobre os desejos que eles almejavam, por exemplo, da questão que ele gastou capítulos falando sobre como eles iriam ser felizes, de como eles gostariam de sair na rua e observar o que estava acontecendo e as pessoas observarem eles, né? As pessoas falarem, cara, que ele é o Bento Santiago, ele casou com a Capitolina. E eles queriam esse status dentro da sociedade. E esse casamento, né, ele foi uma chave para o livro todo, assim, porque na infância foi muito narrado e também para quem já não conhecia, por ter visto série ou por ter visto algum filme baseado em Dom Casmurro, não entendia se o Bento iria de fato para o seminário e não casaria com Capitu, ou se ele casaria com Capitu, não iria para o seminário, e aí houve um meio termo entre essas duas problemáticas, né? Porque o Bento foi para o seminário e depois casou com Capitu. Então, esse casamento ele foi almejado muito por nós leitores e também pela própria narrativa, porque caminha muito para isso, né? Então, é tendencioso que a gente acabe achando que eles vão se casar. Então, quando se casam, a ênfase que o narrador deu para esse momento foi um dos pontos mais importantes da história, porque após isso, né, após quando o Escobar e a Sancha acabam se tornando amigos íntimos desse casal, antes disso foi muito tocado pelo Bento como eles eram felizes, como a vida deles era de um exemplo para as outras pessoas que queriam se casar, né, que era uma vida padrão, né, para a época. O século XIX, né, onde foi narrado. Então, é muito importante a gente tocar como essa ênfase e esse casamento foram uma chave principal até de questionamento sobre a ambiguidade do livro, porque e a defesa, né, do Bento, a própria defesa do Bento, porque ele estava se defendendo quando ele mostrou que o casamento dele era ótimo. Então, de onde é que veio, né, o possível adultério de Capitu com Escobar depois que o casamento deles era esse mar de rosas, era esse padrão, era a sociedade brasileira burguesa, almejava aquele casamento dos dois. Quando ele foi estudar Direito em São Paulo, começou a ficar um pouco complicada a relação dele, porque Escobar se tornou muito amigo também de Capitu, que é a mulher do Bentinho.
E enquanto o Bentinho estudava, Escobar era quem fazia o intermédio entre as cartas que Bento trocava com Capitu. Então Escobar conviveu muito mais com Capitu nesse momento do que o próprio Bento. Isso foi desencadeando uma série de ciúmes que já eram visíveis desde o início do livro, mas começou a ficar um pouco mais intensa a situação. E uma coisa a se falar também sobre o ciúme que o Bentinho sentia da Capitu é que ele começou muito antes dele saber que ele iria pro seminário, né? Muito antes da mãe dele lembrar dessa promessa que ela tinha feito. E vários traços ficavam visíveis, assim, na própria infância deles, né? Mas os momentos mais marcantes do ciúme de Bentinho é que o próprio José Dias, que era seu agregado, né? Foi uma das visitas que ele foi fazer ao Bentinho, no seminário, que disseminou essa ideia na cabeça de Bentinho, de que Capitu estava vivendo uma vida feliz, que ela estava super contemplada, que estava falando com vários meninos da rua. Então aí já começa a ser introduzida uma ideia diferente da Capitu. Então é uma coisa a se pensar também sobre isso. E Bentinho descreve cenas de que ele queria pular no pescoço de Capitu e agarrar a garganta dela até que saísse sangue por conta desse ciúme. E isso deixava ele muito frustrado no período do seminário. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to die. Bom, na sua idade, o senhor crê que a sua vida inteira influenciou no que o senhor sente hoje? O que é o senhor hoje? Tudo na vida é um aprendizado. Né? Quando nos acontecem coisas boas, aceitamos e deixamos passar quase que desapercebidos. Quando é o contrário, vai alimentar nossa bagagem e daí tiramos a experiência necessária. Nossa vida é um eterno aprendizado e tudo o que acontece nos norteia e reflete no futuro, que é a idade ou velhice. Hoje, acredito que pelos percalços que a vida é, que tento acumular tantas experiências satisfatórias e que promovem prazer de viver. Bento também fala no início do livro que não é preciso pesquisar no dicionário a palavra casmurro, que ele fala que é uma pessoa metida consigo, né, e uma pessoa calada. Porém, se você for pesquisar no dicionário o significado da palavra casmurro, fala que é uma pessoa teimosa, né, um sentido diferente do que ele estava falando. O desfecho de Dom Casmurro, ele na realidade anda muito de mãos dadas com todo o contexto do livro. Por quê? Porque o Bento Santiago narrou esse livro na sua idade adulta, na realidade na sua idade onde ele já estava um idoso, que ele perdeu a família. Então esse desfecho onde ele perde a Capitu, que é um dos amores da vida dele, ele perde o Escobar, que também é considerado, a partir da nossa análise, um dos amores da sua vida, ele perdeu a mãe, ele perdeu José Dias e ele perdeu uma parcela tão grande das pessoas que tinham influência emocional na vida dele, que quando a gente trata de velhice amargurada, a gente fala exatamente sobre isso, porque com 50 e poucos anos, Bento Santiago narra a história de um lar, em um sentido rancoroso, num sentido afetuoso e casmurro. Bom, a gente tem como casmurro a definição de uma pessoa teimosa, de alguém que não desiste fácil das coisas. Também tem outra definição que é uma pessoa que se fecha. E o livro Dom Casmurro, ele traz muito disso, né? O Bentinho, que é o narrador, ele relata muitos acontecimentos com essas características, né? De ser teimoso, de não desistir, muitas vezes se fechar, de não expor na realidade para as pessoas o que ele sente, né? E um exemplo dessa casmurrice toda de Bentinho são as atitudes dele com a própria Capitu, de teimar que o Ezequiel não é filho dele, de que ela anda interessada pelo Escobar, tem todas essas partes. Você acha que a casmurrice de Bentinho influenciou nos rompimentos da relação dele?
Bom, acho que a casmurrice ela transpareceu no ciúme dele, que ele tinha pela Capitu, logo que ele achava que ela teve um caso com Ezequiel e dizia que o próprio filho dele tinha a cara do seu amigo. Ainda falando sobre as lembranças e as memórias de Dom Casmurro, a gente vê no primeiro capítulo do livro que o Bento narra sobre a reconstrução da casa em Mata Cavalos. Ele reconstruiu essa casa e ele até menciona muito a casa como um dos elementos principais de memórias e de sentimentos que ele teve durante a juventude dele. E essa reconstrução da casa de Mata Cavalos, na realidade, foi um dos elementos mais importantes para provar que Bento, na realidade, tinha uma... Como é que eu posso dizer? Que Bento, na realidade, tinha uma conexão muito grande com a infância, com as suas memórias, as suas lembranças e o que fazia dele hoje em dia como um homem adulto, velho, e sim as pessoas do qual ele precisava e da qual ele estava narrando durante todo o livro. Bom, o desfecho dos personagens, eu vou começar falando sobre Escobar. Ele saiu do seminário junto com Bentinho, daí ele casou com Dona Sancha, que é a amiga de Capitu, estudou junto com ela. Eles tiveram um filho, uma filha, eles deram o nome pra ela de Capitolina, que é o mesmo nome de Capitu, em homenagem a ela, porque ela era uma grande amiga deles, né? E aí, depois de um tempo, o Escobar acaba morrendo afogado. Daí, a Capitu, ela vai pra Europa com o filho, porque o Bentinho, eles acharam que era a melhor maneira de, tipo, eles se separarem. Daí, a Capitu vai pra Europa com o filho e lá, depois de um tempo, ela morre, que ela acaba ficando doente. O Bentinho, ele perde a conexão com o pai e depois de um tempo, quando a mãe já tá doente, ele volta a falar com o pai. Aí, quando ele volta a falar com o pai, uns 11 meses depois, ele morre de febre tifoide. Deixa eu ver aqui. O José Dias, ele sempre acreditou que ele ia acabar enterrando o filho, né? Que ele era agregado do Bentinho. Mas foi ao contrário, ele acabou tendo uma agonia e morreu. Ninguém sabe porquê, né? A mãe do Bentinho, ela morre porque ela fica doente também. Ela teve uma febre muito alta e ela acaba morrendo. A Dona Sancha, ela depois que o Escobar morre, ela vai pra Paraíba porque ela não quer mais ficar lá. Ela já tá viúva, né? Daí ela vai morar com os pais. Então, se a gente for procurar na gramática, casmurro significa uma pessoa que é teimosa, que não desiste fácil das coisas. E também tem outra definição que é uma pessoa que se fecha, que tem os seus pensamentos para si. E o livro Dom Casmurro, ele trata muito disso, do Bentinho, que é o narrador. Ele relata a sua história da mesma maneira, de uma maneira casmurra, né? Chega a ficar, dá um tom cinza para a situação. Então... Bom, a minha opinião sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, é que eu gostei do livro, eu achei um livro fácil de se entender e fácil para ler, né? Ele tem bastante capítulos, porém os capítulos dele são curtos, né? E quem não leu o livro ainda deveria ler. Além de ser um romance, né? A leitura é fácil, né? Dá para se entender mesmo pelo fato de ser um romance. E sobre Capitu ter traído não o Bento, é uma dúvida que ainda se fica, né, no final do livro, pois nem Machado de Assis sabe se dizer se Capitu traiu não o Bento, né? Então vai de cada um questionar se sim ou não. Tá, minha opinião sobre o livro... eu não gostei muito de ler o livro por ele ser um livro antigo e eu não tive interesse, assim, de ler muito. Mas no final até que ele ficou legalzinho, assim, só que o Bentinho continua sendo retardado. Eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho, porque tudo que ela fazia, ele aumentava as coisas. Então ela fazia uma coisa pequena, pra ele já virava uma coisa muito grande. Por isso eu acho que naquela situação ela não traiu. Porque ele é meio fora da casinha e, sei lá, ele fica tirando umas ideias meio loucas assim na cabeça e é isso aí.
Ai, gente, eu não sei o que falar. Acredito que a obra seja uma obra intensamente intrigante, porque a gente lê o livro e a gente se sente extremamente em tensão com aquela história, principalmente quando o Bento sai do seminário, porque tudo que a gente almejou durante a infância dele acaba acontecendo. E aí o pior ainda, né? Pior de acontecer é ver como o Bento era uma pessoa doente durante a narrativa, durante as vezes que ele fala de estrangular a Capitu, das vezes que ele sentiu ciúmes de olhares da Capitu até pro próprio defunto Escobar. Então a gente se sente numa dívida com a Capitu, né? Eu me senti numa dívida com a Capitu de ter falado pra ela, pô, esse cara é doente, sabe? Porque eu acabei lendo a narrativa e até é interessante a coragem que o Bento Santiago teve de narrar esses sentimentos dentro do livro, né? Narrar porque, obviamente, né, na cabeça dele, dando essa autonomia para o personagem, ele não saberia que esse livro poderia ser lido por mulheres, né, as suas leitoras do século XXI, e que no século XXI a visão feminista ela está de uma forma bem geral abarcando as maiores discussões políticas e sociais hoje em dia. Então, ele não imaginava isso. Então, quando ele narra essa forma de sentir, era compreensível para as mulheres do século XIX, de uma certa forma, mas para as mulheres do século hoje em dia, né, do século XXI, é absurdo, é uma revolta tão forte que eu senti, né, desses comentários, dessa visão, e o pior ainda é saber que ainda existem homens assim hoje em dia no Brasil, não só no Brasil, né, porque no Brasil há um alto índice de feminicídio que foi causado por causa desses filmes que compactuou com o do Bento. Então, no mundo todo, é interessante dar essa visão, assim. Então, a minha opinião sobre Dom Casmurro, eu acho que não é diferente da maioria do grupo. Eu creio que a Capitu não traiu o Bentinho, porque no decorrer de toda a história do livro, ele difamou muito a imagem da Capitu, né? E esqueceu totalmente de colocar pontos sobre ele, né? Ele foi totalmente egoísta, né, na descrição da Capitu. E ele relatou bastante os lados positivos de Escobar. Então a gente meio que não tem como saber de quem era o ciúme que ele tanto sentia. Ou se ele só tinha inveja da relação dos dois. Eu acho que o livro ele tem uma história muito envolvente. Apesar de que ele seja um pouco complexo de entender, mas ele tem uma história muito envolvente, é uma literatura muito gostosa e que conforme a gente vai analisando, tem muitas coisas escondidas nas entrelinhas, né, no livro, muitas mensagens bem significativas. E eu, na realidade, sou grande fã de Machado de Assis, então sou suspeita pra falar isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do livro. Eu gostei da história, porque eu achei uma história bem legal, assim, traz mais a realidade, né, tipo, não é aquela história de, tipo, final feliz. E eu acho legal que durante o texto, quando tu lê o livro, tipo, o próprio autor, né, ele conversa muito com você, tipo, ele fala, cara leitora, tipo, ele tá contando a história dele, então ele tem umas horas que ele tá, tipo, querendo conversar com você, e eu acho isso muito legal. Só que eu acho que ele tipo, na hora de ler, você tem que prestar bastante atenção, porque ele tem palavras que são muito antigas, sabe, e isso dificulta o entendimento do livro, mas é o que acontece quando a gente lê um livro mais velho, né? Tá, eu vou falar agora sobre quem traiu quem. Assim, eu acho que quem traiu foi o Bento, porque no livro, quando ele fala, tipo, quando você tá lendo, conforme ele vai falando as coisas, eu acho que, tipo, a atitude dele, vindo da parte dele, tipo, foi mais de traição, sabe? Não da Capitu. Porque ela via, tipo, o Escobar como um amigo, entendeu? Então, tipo, se um amigo meu falecesse, eu ia ficar triste, ia ficar chateada. E eu acho que o Bento, ele era... Nossa, o Bento, ele é muito engraçado no começo do livro, né? Porque ele é... Meu, as coisas... Ele fazia umas coisas muito sem sentido, tipo, muito criança, sabe? Mas, conforme vai passando o tempo, ele vai crescendo, ele vai virando uma pessoa louca, sabe? Tipo, as ideias que ele fica na cabeça dele não batem uma com a outra. Então...
Na verdade, Dom Casmurro, existem inúmeras interpretações, né? A gente sabe que o livro é narrado pelo Bentinho, ou seja, é a voz masculina no homem, né? Final do século XIX, início do século XX, com todas as questões ideológicas e sociais, né, que o machismo infere, então tem esse olhar do homem sobre a mulher. Existe um outro livro que se chama Capitu, que são dois estudiosos da obra de Machado de Assis, especificamente Dom Casmurro, em que eles tratam o livro mais com a voz da Capitu, com ela narrando, e as sutilezas, né, e diferenciações que acarretam a obra a partir de uma narrativa feminina, né? Então eu acho uma obra riquíssima, é um clássico, né, da literatura realista brasileira e incita a gente, né, a perceber a sociedade, como se dá essa questão do Brasil sendo uma sociedade machista até hoje, né? O lugar da mulher na sociedade, né? Então eu acho uma obra riquíssima, com inúmeras possibilidades de leitura, e indico. E eu acho que Capitu não trai o Bentinho, não.